Olá, gente. E aí? O final de mais um ano chegou. E eu tô aqui, mais uma vez, para agradecer de coração, fazer uma reflexão sobre esse ano de 2025 e te dizer qual é o meu plano para 2026. Mas como sempre, eu quero começar agradecendo. Eu quero agradecer de coração a todos que participaram de alguma forma no canal durante esse ano e vamos dar nomes a essas pessoas. Então, eu preciso agradecer primeiro ao Max Cadmus e a Mariana. Mariana, apesar de não aparecer diretamente no canal, a influência dela é sentida especialmente na mesa de Era das Cinzas e quero muito jogar mais com ela no ano de 2026, porque ela é uma pessoa muito legal. E o Max é um presente que continua, né, se presenteando todo ano. O Chess, maravilhoso, nós temos a nossa parceria desde 2019 e eu quero que ela continue. A Vitória, que eu conheci mais recentemente, acho que em 2021, 2022, também parceira de Pathfinder. A Evelyn Castro, maravilhosa também, outra pessoa com quem eu jogo 2 meses atualmente, né? Também é uma pessoa que eu conheci lá em 2018 e faz parte do meu cotidiano, da minha vida desde então. E eu quero que permaneça assim. Nós temos também algumas pessoas mais novas no canal, né? O Sansão Maia, a Theo Santana, a Ni, do Cavaleiros que Dizem Ni, e o Tio Changas. O Tio Changas, em especial, fazendo sua estreia no canal. Um abraço de coração para toda a galera dessa mesa de Outgun Adventure. Era para ter. Quando eu convidei as pessoas para fazer parte dessa mesa, eu convidei elas no sentido de fazer uma mesa de 12 sessões e acabar por aí. Era para ser uma coisa rápida que começou no início do ano, mas ela se estendeu pelo restante do ano, então. Não vou dizer que estou triste por isso, pelo contrário, eu estou feliz com o fato da gente ter permanecido em companhia uns dos outros esse tempo todo. Em 2026 a gente vai terminar essa mesa e vamos ver o que o futuro vai nos dizer depois disso. Quero agradecer também aos maravilhosos membros do Lírio Sabre e Espinhos, né, que é a Cris Viana, o Rafael Cruz e a Gabi Coutinho. E junto da Cris Viana também temos o maravilhoso do Leandro, né? Leandro, que faz parte do menu degustação, assim como o Koi, também faz parte do menu degustação. Essa galera, se não fosse por eles, eu teria, acho que, jogado as mesmas coisas o ano inteiro. Então, foi um prazer voltar a experimentar jogos novos e falar sobre eles, que era uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. Quero agradecer também a Isabela Jimenez, que apesar de ter saído da mesa de Lírio, ela foi muito importante para aquela mesa, foi muito importante para o meu ano de 2025 também. Dito isso, temos mais algumas pessoas que fazem parte da mesa que acabou, depois de 5 ou 6 anos da gente jogando, acabou esse ano a mesa de Mago Ascensão, Tempo de Julgamento, né? Então é Elmo Cagna, o Lucas Valada e a maravilhosa da Levi Desi, né? São pessoas que eu ainda jogo com eles, né? Mas fora do meu canal. E a gente vai provavelmente continuar jogando pelo resto da vida, né? Então, são pessoas que eu amo, viajo com eles de tempos em tempos, quando eu posso. E, claro, a maravilhosa da Amidir e do Mestre X, que jogaram na mesa de Outlaws of Alkenstar, né? E, apesar da gente ter problemas de agenda e tudo mais, eu sempre gostei muito de jogar com eles no tempo que eu consegui jogar com eles, né? Esse foi um ano difícil para todo mundo, muitas mudanças e novas realidades, e eu de fato agradeço de coração que vocês escolheram despender do precioso tempo de vocês comigo. Além disso, eu gostaria de fazer a segunda parte dessa conversa, que é uma reflexão sobre o ano, né? Eu comecei o ano estável financeiramente e emocionalmente também. E para ser sincero, eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu, né? Eu tive da pandemia para cá
não, uma doideira de altos e baixos, especialmente financeiramente. No ano de 2024, eu comecei a trabalhar de novo como professor de inglês, dessa vez para uma escola online chamada Flyover, que é uma excelente escola. E só que eu comecei a trabalhar em fevereiro, março, e aí a gente teve as enchentes de 2024 que bagunçaram o meu ano e eu sinto que eu passei o ano de 2024 correndo atrás do tempo perdido, assim, sabe? E tentando arrumar as coisas de novo. E dito isso, o ano de 2025, apesar da gente ter tido também algumas enchentes e coisas problemáticas, né? Foi um ano que a minha vida não foi tão abalada quanto em 2024. Então eu consegui começar o ano de 2025 bem, financeira e emocionalmente, como eu tava falando. E cara, eu acho que faz muito tempo desde que eu pude dizer com segurança que isso aconteceu na minha vida. O que talvez seja algo que eu precise avaliar no futuro. Mas eu fiquei feliz com isso, o ano começou bem, eu comecei com diversos projetos novos também, o que é uma coisa que é sempre legal, eu acho, que me empolgaram no início do ano. E por causa disso eu fiquei. Comecei o ano bem, né? Eu voltei a dar aula e me dedicar 100% em 2025 e foi muito bom para lembrar do porquê que eu gosto de dar aula e porquê que eu também às vezes tenho determinadas coisas que eu não gosto. E foi muito bom porque me reencontrar com essa profissão no sentido de por que que eu passei 13 anos trabalhando nisso, né? Não é só porque eu sou bom e porque eu bom nisso porque paga as contas, é porque de fato eu gosto de muita coisa que envolve dar aula. Mas essa oportunidade de voltar e tentar construir limites, né? Tentar construir limites para que o trabalho não absorva a minha vida de um jeito absurdo, né? Porque quando eu comecei dando uma quantidade de aulas bem alta e depois da enchente em 2024 eu tive que dar uma quantidade de aulas ainda maior, né? Aí em 2025 eu tentei fazer a coisa ser estável e algo que eu conseguia controlar em termos de para eu não me queimar, para eu conseguir sobreviver o ano inteiro dando aula. E definir esses limites, né, nas coisas no trabalho foi um processo muito bom, na verdade. Eu fui muito respeitado como profissional, o que sinceramente é uma novidade, porque sempre que eu falei não, profissionalmente falando, foi a partir do momento em que eu comecei a falar não profissionalmente que eu comecei a ter problemas. E aí ou eu me demitia, ou eu era demitido, e dessa vez não, eles respeitaram as minhas decisões profissionais, entendiam, inclusive estavam de acordo com o que eu estava fazendo. O que para mim foi uma experiência nova aos 40 anos de idade. Dito isso, na minha vida pessoal também, né? Eu tô num relacionamento já há 3 anos e alguma coisa. Um pouquinho mais de 3 anos. E esse ano foi um ano desafiador. Acho que a gente teve a nossa primeira grande briga, assim. Onde acho que por um segundo ali quase que as coisas acabaram, né? Felizmente não acabou e eu acho que a gente saiu mais forte daquilo porque a gente também definiu limites importantes ali de coisas que a gente estava deixando passar. Foram conversas difíceis, mas que foram muito boas para ambos. Então, foi muito bom, apesar de desafiador. Além disso, esse ano eu viajei 2 vezes esse ano. Uma vez eu viajei com o Elmo, com o Lucas, com o Beto e com a Gabi, né, o pessoal com quem eu jogo Gatewalkers. E a gente foi para Serra Gaúcha no início de abril, antes da Páscoa. Foi muito legal explorar a Serra Gaúcha com o Elmo e com o grupo lá. Foi de fato uma experiência muitíssimo, muitíssimo gostosa. Além disso, é claro,
nós tivemos mais uma viagem onde a gente explorou ali Gramado, Canela, a gente explorou São Francisco de Paula em especial, que é uma cidade maravilhosa na Serra Gaúcha. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vão. E estar cercado de pessoas que você ama, se divertindo, curtindo a vida um pouco. E parte do motivo pelo qual eu pude fazer isso é por causa dessa estabilidade financeira adquirida lá desde o início do ano, né? E aí, depois disso, eu viajei mais uma vez, dessa vez em junho, né? O que me causou alguns problemas no trabalho, mas são lições que a gente aprende. Eu viajei em junho para São Paulo para visitar a Nise e depois para ir para São Paulo especificamente, não Piracicaba, em São Paulo, para encontrar com o pessoal que ia no DOF, né? Eu não fui no evento do DOF, mas a gente fez meio que diversas atividades ali com o pessoal do canal. Encontrei praticamente todo mundo que tá no canal hoje. Tava lá, praticamente todo mundo. Faltou talvez umas 2 ou 3 pessoas e é isso, sabe? Então todas as pessoas que eu agradeci no início desse vídeo, todas elas, quase todas elas eu encontrei em São Paulo. Como eu falei, faltou talvez 3 pessoas que eu consigo pensar agora que eu não encontrei. 4, na verdade. 4 pessoas que eu não encontrei. O resto estavam todos lá. E foi, apesar de ser São Paulo, né? E de toda vez que você pisar o pé fora do local onde você tá dormindo, você gastar uma quantidade absurda de dinheiro. E todos os problemas que uma cidade grande tem. Apesar de tudo isso, ainda é um prazer visitar essas pessoas queridas em São Paulo. O Caso, o Chess, visitei o pessoal do Rio de Janeiro, né? Foi ali o Rafa Cruz e a Cris Viana, algumas pessoas de Salvador estavam lá também. Então a gente se encontrou, fomos num karaokê, almoçamos em churrasco coreano, a gente foi pra cafeteria conversar, a gente passou muito tempo interagindo e foi muitíssimo gostoso conhecer fisicamente, pessoalmente essas pessoas pela primeira vez. Dito isso, ano que vem eu provavelmente não vou fazer algo assim, então se vocês forem no DOF, eu não estarei em São Paulo provavelmente. Dito isso, foi um prazer ter feito essas viagens, mas como eu falei, elas me causaram alguns problemas no trabalho. E aí, lição aprendida. Qual é a lição? Não marque 2 viagens perto uma da outra, porque senão teus alunos vão reclamar que tu tá mais viajando do que dando aula para eles. O que é uma reclamação injusta, mas ainda assim, esse é o mundo em que a gente vive, né? Então, dito isso, nesse ano foi mais foi o meu um ano e alguma coisa, meses de filiado da Unidade Popular. E nesse ano eu cresci bastante dentro do núcleo. Primeiro eu comecei assumindo a pasta de finanças, né? Eu sou responsável ali pela grana que é movimentada em termos de pagamentos de jornal e também em termos de pagamentos das filiações. Sou responsável por administrar o dinheiro que entra durante as atividades de venda que a gente faz. E também sou responsável por distribuir esse dinheiro para coisas específicas que são necessárias durante o processo de atividades. Alguém precisa pagar uma passagem de ônibus para alguém ir de um lugar para o outro, um táxi, a gente precisa comprar uma mesa. Então eu venho fazendo esse trabalho praticamente o ano inteiro, né? E inclusive eu tô até um pouco atrasado nisso, eu preciso retornar e fazer diversas preciso atualizar as planilhas, elas não estão atualizadas já tem um tempinho. Dito isso, tem sido um prazer. Eu também esse ano estou trabalhando mais perto do coordenador do núcleo, meio que como um coordenador auxiliar do núcleo, participando das reuniões e organizando as atividades aqui na região dos vales do Rio Grande do Sul,
Nós fizemos diversas atividades esse ano e tivemos muitas pessoas importantes que entraram pro núcleo desde então, né? Não é à toa que a UP é o partido que mais cresce no Brasil nos últimos 4 anos, porque funciona, né? E a gente vem fazendo esse trabalho de formação esses indivíduos que estão entrando, né? Porque não adianta só acumular gente, essas pessoas elas têm que ser vanguarda. As pessoas elas têm que saber do que elas estão falando, né? E claro, muito se aprende lendo, mas muito também se aprende na praxis, né? Dito isso, vamos falar aqui da parte que eu acho que foi mais complicada para mim desse ano, né? O inverno. Em 2024, até grande parte de 2020, até outubro praticamente, eu estava morando num apartamento em Estrela, que é na cidade aqui do lado. Eu moro hoje em Colinas com os meus pais. E nessa situação, eu morava num apartamento, no 5º andar, no centro de uma cidade, então eu não estava tão exposto aos elementos quanto eu estava anteriormente, né? Outra coisa que aconteceu desde que eu me mudei, que agora eu tô se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver, eu tô cercado de mato aqui. Eu moro numa fazenda, né? À frente da minha casa é uma estrada chamada ERS, né? Então é uma estrada rural, né? E eu estou bem mais exposto aos elementos. O que isso quer dizer, basicamente? Que antes, quando fazia 7 graus na rua, dentro do meu apartamento, ali no centro de Estrela, eu não sentia os 7 graus porque dentro do meu apartamento, tudo fechadinho, tudo bonitinho, tava ali os seus 20, 16, 17. Eu botava um casaquinho e tava tudo bem, né? Outra coisa, não tinha tanto problema de falta de luz, falta de internet, coisa assim. E desde que eu me mudei para cá, também por causa das enchentes e tempestades e tal, que começaram a acontecer mais desde 2023, né? Eu aqui tô mais exposto, que significa que quando a temperatura baixa, por causa da minha posição na casa também, aqui é um frio do caralho. É um frio. Não é tão frio quanto o primeiro apartamento que eu tive em Estrela, que eu morava dentro de uma geladeira. Não é tão frio quanto aquilo, mas é muito frio. Outra coisa é que, como eu comecei a fazer pilates desde que eu comecei a morar aqui, eu perdi muito peso. E aí, chegou no inverno, e eu estava acostumado a passar o inverno com uma certa quantidade de gordura em volta do meu corpo que me protegia. E eu perdi bastante dessa gordura. Então esse inverno me pegou em cheio. Mas ele me pegou em cheio não somente por causa de eu estar mais exposto fisicamente e ter menos gordura para aguentar o inverno, mas também porque eu passei semana sim, semana não, ficando doente por todo o inverno, basicamente. Semana sim, gripado. Semana não gripado. Semana sim, gripado de novo. Semana não, gripado. Não gripado. Aí, semana seguinte, erisipela. Eu tenho erisipela nas 2 pernas, né? E aí, tive uma crise de erisipela. Aí, na semana seguinte, tava bem. Aí, na outra semana, crise de erisipela na outra perna. Chegou num ponto, claro, depois de 2 meses ficando doente, semana sim, semana não, eu pensei, cara, tem que ter alguma coisa errada acontecendo além do normal, né? E aí eu fui no médico, fizemos exames, e aí descobrimos que eu tenho 2 vitaminas que estão num nível muito baixo. Eu comecei a fazer um tratamento de injeções e de tomar remédio para suplementar essas vitaminas, né? E aí, que vitaminas são essas? A vitamina B12 e D25. E, se não me engano, uma é sol e a outra é produtos derivados de animais, né? Eu comecei a tentar tomar um pouco mais de sol, apesar de ter chovido muito durante esse inverno. E eu nunca tive problema com
ingerir comida derivada de animal, porque a minha dieta ela é muito baseada nisso. Até achei super estranho quando a gente constatou isso, né? Mas acontece aqui, não é que eu não estou ingerindo o suficiente, na verdade provavelmente porque o médico falou, provavelmente porque o meu corpo não conseguiu produzir essa vitamina, né? Aí, bom, estou tomando injeções, eu vou toda semana tomar injeções no posto, tomar injeção na bunda de vitamina e tal, já desde então, né? Isso ali desde a metade do ano, basicamente. Então, se vocês me veem com uma marquinha aqui, é por causa disso, ou então às vezes eu tô, dependendo do dia, eu tô um negócio para drapo ali em cima. E aí, desde então eu parei de ficar doente com tanta frequência, o que provavelmente indica que esse era o problema, mas nós ainda não sabemos exatamente, né? Beleza. Além disso, nós tivemos mais uma coisa, porque nesse ano eu fiz 40 anos de idade. E, diferentemente dos meus 30, os meus 40, eles chegaram antes mesmo de eu fazer 40. O que eu quero dizer? Quando eu fiz 30 anos de idade, eu não me sentia mais velho. Eu só fui começar a sentir o peso dos 30, vamos dizer assim, lá pelos 33, 34 anos de idade. Que eu senti assim, ok, as ressacas estão durando mais tempo, né? Ou então que quando eu ficava doente, eu ficava ruim por muito mais tempo, né? Então, então foi uns 3 ou 4 anos depois de eu fazer. E eu pensei na minha cabeça que eu ia seguir mais ou menos essa ideia. Que chegando nos 40, eu ia sentir o peso dos 40 lá pelos 44, 43. Especialmente agora que eu tava já há um ano me cuidando, fazendo pilates, comendo direitinho, papapá, emagrecendo. Eu pensei, olha, eu tô fazendo um relativo bom trabalho em cuidar de mim, o que eu não fazia. Mas os 40 chegaram antes. Eles chegaram bem antes de eu fazer 40 já. Foi durante esse inverno que eu tava eu tava ficando doente semana sim, semana não. Eu tava me sentindo como se meu corpo tivesse desistindo de mim. E eu notei que isso não era só uma coisa física, assim, né? Então eu acho que é um somatório de coisas, sabe? Fisicamente eu estava fragilizado por causa de ficar doente muito. Ao mesmo tempo, eu eu tô nesse processo de começar a parar de produzir, começar não, a de parar de produzir conteúdo já tem alguns anos. E o que que isso significa para mim, né? Então, chegando aos 40 anos de idade e tendo ocupado um espaço específico na vida na minha vida social, né? O RPG e a produção de conteúdo tendo ocupado um espaço específico na minha vida social por 6, 7 anos, né? O que significa parar de fazer isso para minha vida social, especialmente agora que eu estou vivendo isoladamente aqui no meio do mato de colinas, né? E aí, me peguei me perguntando o que eu vou ser para os meus amigos, o que eu vou ser para essas pessoas quando a gente não estiver jogando RPG. O que eu vou deixar de existir para essas pessoas, é isso? Entendeu? E aí, esse somatório de eu estar fazendo 40 anos de idade, estar ficando doente o tempo inteiro, e essa crise de identidade de quem sou eu aos 40 sem RPG, sem estar produzindo conteúdo de RPG, gerou, gerou um furacão de emoções bem complicados que eu ainda estou lidando com eles. Ainda estou lidando bastante, assim. De vez em quando ainda bate uma tristeza forte com o pensamento de que tem algumas pessoas que eu gosto muito que inevitavelmente vão se afastar de mim uma vez que eu parar de fazer o que eu faço. Dito isso, passado o inverno, sobrevivi. Parei de ficar doente.
E você viu o Otelo passando aqui, a Tarja tá dormindo aqui do lado. Então, vou falar um pouquinho sobre eles esse ano, né? O Otelo cresceu bastante. É um adulto agora, né? O Otelo tá com... Adotei ele tinha 6 meses em 2021, agora 2025. Então ele tá com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. É um gato adulto, né? Ele tá completamente adaptado aqui ao local onde a gente vive. Ele faz parte da natureza dele ser um cagão do caralho. Então ele não explora assim a fazenda como um todo. Ele explora aqui a casa, ele dá uma voltinha ali no bananal, briga com o gato da minha irmã, aí volta pra dentro de casa. E assim vai, sabe? Ele não explora a casa inteira também, ele gosta de ficar aqui nesses 3 ou 4 cômodos que são a minha parte da casa. De vez em quando ele dá uma exploradinha, mas de forma geral é isso. A Tarja, desde que eu me mudei pra cá, como sempre na vida dela, ela se adaptou a esse local em questão de horas, né? Então, para ela tá completamente em casa, ela sai, ela tem os horários dela que ela sai de manhã para dar uma voltinha, ela vai ali no quintal, faz as necessidades dela, morde um pouco de mato, aí volta aqui para dentro, vomita em algum canto, depois eu tenho que limpar. E a maior situação da Dona Tarja hoje em dia é que ela é um gato de 21 anos de idade. E isso significa que de vez em quando ela age de forma errática, de vez em quando ela dá para notar que ela não sabe exatamente onde ela tá, e ela mia alto porque ela tá chamando por alguém, como se estivesse pedindo ajuda. Outra coisa é que tem uma porta que separa a parte dos meus pais da casa da minha parte da casa. E a Tarja é uma porta fechada com vidro, né? Então ela consegue ver o que tem do outro lado. E, claro, é uma porta fechada para um gato, então ela quer que aquela porta fique aberta o tempo inteiro. E ela reclama, como vocês já ouviram em diversas lives, incessantemente até que alguém abra aquela porta ou ela desista, né? E então essa é a vida da Tarja, assim. A gente já notou que as faculdades mentais dela já não estão todas lá, mas ela tá saudável, apesar de muito magra, né? Ela tá saudável, ela continua conseguindo pular do chão aqui para essa bancada sem ajuda, sabe? Mas ela tem esses momentos de confusão, assim, que preocupam um pouco a gente aqui, né? Então a gente tá sempre meio que de olho, cuidando para que ela não, né, não seja um perigo para si mesma. E é isso. De forma geral, os gatos estão bem, dentro da medida do possível. E é isso. Dito isso, eu fiz uma promessa no início desse ano que eu ia desacelerar, né? Foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, e eu fiz também pra Nise, dizer: Nise, pelo amor de Deus, se você me vê querendo começar algo novo, me manda tomar no cu e diz que eu não vou fazer, porque eu tô querendo desacelerar em termos de produção de conteúdo e tal. É uma coisa que eu venho tentando fazer já tem um tempo, eu venho falando sobre isso já tem bastante tempo, e eu falho miseravelmente em fazer isso todo ano. Então, quero pedir desculpas pra Nise e pra mim mesmo por ter falhado em fazer isso de novo, apesar de que falhei em parte, né? Eu comecei bastante coisas novas, mas a maior parte das coisas que eu comecei agora são quinzenais, o que faz com que eu tenha um pouco mais de espaço para respirar durante minha semana. Mas ainda assim tiveram projetos que eu disse que sim, e eu não deveria ter feito isso. Então eu peço desculpas por ter quebrado essa promessa para mim mesmo e para Nise. Outra coisa que eu fiz bastante esse ano foi eu voltei a produzir conteúdo fora do meu canal. Muitas das pessoas que me acompanham no canal aqui, eles me acompanham desde, sei lá, 2019, porque me conheceram a partir do Perdidos no Play, quando eu narrei uma mesa no banquete da Múmia Criança, né? Que era uma mesa de Pathfinder 2ª edição e tal, e foi uma mesa bem divertida de narrar.
E teve muita gente que me conheceu e começou a acompanhar meu canal por causa daquela mesa lá. E eu me diverti muito narrando, mas eu tive uma experiência complicada, assim, em dividir esse espaço criativo fora do meu canal. Tivemos conflitos de agenda e coisas assim. Então, eu decidi naquela época que eu não ia mais produzir nada fora do meu canal. E também estava dizendo não para praticamente todo mundo que me convidava para fazer alguma coisa, né? E eu desde acho que 2023 ali, eu comecei a dizer mais sim, a tentar produzir mais conteúdo fora do meu canal. E esse ano eu acho que eu consegui bastante coisa, assim, né? Eu vou falar um pouco melhor da minha agenda, mas a gente teve Gatewalkers todas as segundas-feiras lá no canal todas as segundas-feiras quinzenais lá no canal da Levi Desi na Twitch, né? Tô jogando uma mesa de D&D quinta edição no Porta de Castelo, Draw Steel no canal do Chess, Casa Velha RPG, eu tô narrando Curseborn também, então tem 4 conteúdos que são fora do canal, né? O que é uma coisa que eu me propus, é o que eu quis fazer, num sentido de, tipo, de querer me integrar, ao invés de monopolizar essas pessoas para dentro do meu círculo, eu queria me abrir para participar de círculos de outras pessoas. Eu acho que foi uma coisa muito positiva, apesar de, claro, existir um preço por trás disso, né? E o preço é esse, né? Como eu comecei a produzir bastante conteúdo fora do canal, eu estou sujeito à agenda dessas pessoas que são de fora do canal, né? E como eu, desde 2025, desde 2023 praticamente, que eu conversei sobre como a agenda das pessoas que participam ativamente e assiduamente aqui do canal tá bem complicada desde 2023, e eu eu tomei a decisão ativa de permanecer jogando com essas pessoas, de não mudar demais as pessoas, porque eu gosto de jogar RPG com essas pessoas. Aí, no final das contas, esse problema ele se agravou até chegar nesse ponto, né? Como muitas das coisas que do canal agora são quinzenais, você falta numa quinzena, ou seja, ficou um mês sem mesa praticamente, né? Então, o canal sofreu bastante. Se vocês forem olhar a timeline das lives do canal, vocês vão ver que nesse mês de dezembro tiveram 3 lives. E isso era um conteúdo uma quantidade de conteúdo que eu fazia em 3 dias. Eu tinha 3 lives. Então, e isso meio que se mantém, assim, se você for olhar, claro que dezembro foi especialmente ruim por causa de agenda de fim de ano, mas se você for olhar dos meses anteriores também, não tá muito diferente, sabe? E é claro, como nós estamos sujeitos ao algoritmo e à forma como o YouTube quer que a gente produza conteúdo, o canal sofreu bastante por causa disso, né? A gente teve um crescimento abaixo, bem abaixo da média do que vinha acontecendo, o que significa que a receita também foi bem abaixo do que vinha acontecendo, né? E eu acho que uma coisa meio que vai levando a outra, não só a parte financeira, mas como a gente joga menos, a gente se empolga menos com o jogo, e aí a coisa vai ficando cada vez mais cansada, sabe? Até que às vezes acontece de ter uma sessão assim que pá, foi muito legal e aí reacende a vontade das pessoas, mas de forma geral, eu sinto que diversas das mesas que estão rolando no canal sofreram com isso, sofreram com o fato da assiduidade das mesas terem sido horríveis. Tanto que a gente cancelou o Outlaws por causa disso, porque tava tão lento que todo mundo meio que perdeu a vontade de jogar o negócio. Lírio Sabre e Espinhos, a gente teve conversa sobre isso também. Tava lento, ao ponto de que as pessoas estavam já meio que... E vale a pena a gente continuar? Não vale a pena a gente continuar? Papapá. A gente vai continuar, tá? Não se preocupe, a gente vai continuar com essa mesa. Mas a gente vai fazer algumas mudanças para tentar combater, né, esse problema. Então, quem paga o pato no final das contas foi o meu canal, né? Ele perdeu bastante
visibilidade, bastante cliques, bastante monetização. E vocês, né, que estavam acostumados com as coisas num ritmo específico, numa quantidade de produção de conteúdo específica e também numa qualidade específica, que eu acho que esse ano eu não estava particularmente inspirado em absolutamente nada, para ser bem honesto. Então, eu termino essa reflexão sobre o ano com esse sentimento de culpa pelo que eu não consegui entregar. Eu tinha diversos objetivos, inclusive tinha conversado com diversos grupos de pessoas sobre outras mesas que eu não consegui tocar para frente. Por questões de agenda, por questões pessoais, por questões de saúde. E eu me sinto culpado por não ter conseguido entregar essas coisas, porque eu acho que seria bem foda se a gente tivesse conseguido. Seria bem legal. Seria algo que manteria essa chama de vontade de produzir acesa em mim, que, pra ser bem honesto, é bem fraca. Eu passei diversos dias aqui durante o meu recesso pensando e repensando, pensando e repensando se eu deveria sequer gravar um vídeo de retrospectiva desse ano. Porque, no final das contas, eu acho que é importante, é algo importante de ser feito. Eu acho que essa comunicação com vocês é algo importante de se fazer. Mas, por causa da forma como as coisas estão acontecendo no meu canal, a vontade tá bem baixa. Mesmo assim, mesmo apesar de todos esses problemas que a gente teve nesse ano, eu quero agradecer demais mesmo por todos vocês que permaneceram aqui comigo, né? Todos vocês que deixaram likes nos vídeos, se inscreveram no canal, clicaram no sininho, mandaram mensagens. Especialmente agora durante esse mês de dezembro, que praticamente nada novo foi produzido no canal. Eu fico extremamente lisonjeado com o fato da gente ter ainda pessoas mandando mensagens sobre campanhas antigas e novas. Eu tava olhando lá nos últimos 28 dias o que o pessoal tava mais assistindo lá, que tem as ferramentas de análise do próprio YouTube, né? E tem gente que ainda assiste os diários de mesa, sabe? Que são conteúdos jurássicos. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E vamos falar agora sobre a agenda, o que eu acho que vai acontecer em 2026 em relação à minha produção de conteúdo, né? Então eu quero falar aqui, deixar tipo uma ideia bem por cima do que você pode esperar. Então, segundas-feiras quinzenais, eu vou estar narrando lá no canal da Levi Desi na Twitch Gatewalkers, que é uma aventura pronta, né? Uma trilha de aventura da Paizo, de Pathfinder 2ª edição. Nós estamos no segundo livro. É o mesmo grupo que joga Mago Ascensão, basicamente, e o Beto. Então, é quase que a galera toda que jogava Veios do Oeste, lá das antigas, e o Elmo junto, né? Então tá muito divertido jogar com essa galera. Nós estamos num momento bem legal na aventura, onde o pessoal tá explorando ali uma região que é famosa, né, de Igolaria. Então, vale a pena. Terças-feiras à noite, nós estamos agora jogando Draw Steel no canal do Chess, né? Se você não conhece o canal do Chess, é @Guilherme Chess. Então, é só escrever Guilherme Chess, vocês vão encontrar o canal dele. Excelente canal. E todas as terças, né, tá rolando. Depois disso, quando essa mesa acabar, terças-feiras quinzenais, Lírio Sabre e Espinhos vai mudar de sistema. A gente vai usar um sistema chamado Sundered Isles, que é uma expansão de Ironsworn Starforged. E nós vamos fazer quinzenal, então a ideia é que com essas mudanças para durante a semana quinzenal as coisas melhorem, né? Quartas-feiras quinzenais, né? Numa semana vai ser a Tirania dos Dragões, lá no Porta de Castelo,
E na outra semana, Outgun, Adventure e o Legado Congelado. Um grupo maravilhoso. A aventura já tá chegando no final. Eu acho que vai ter, assim, talvez uns 3 ou 4 episódios a mais e acabou. E aí a gente vai descobrir o que a gente vai fazer depois, mas a princípio é isso, tá? Quintas-feiras semanais. Era das Cinzas vai continuar, como sempre, tá? É possível que a gente termine essa aventura esse ano. Então, fique ligado para ver o que a gente vai fazer depois. Mas se você quiser acompanhar Pathfinder em nível alto, é uma boa pedida, porque nós estamos já com os personagens no nível 15. Então é muito, muito legal. Estamos numa região também bem legal de Golarion, Katapesh, né? Então, sextas-feiras quinzenais nós vamos continuar com um programa novo que foi estreado esse ano, chamado Menu Degustação, né? Que é uma produção de conteúdo em conjunto com o Rafael Cruz, com o Leandro, o marido da Cris Viana, o Koi Sugahara e eu, onde a gente conversa sobre... A gente faz 3 encontros. No primeiro a gente discute a leitura de um jogo, no segundo a gente joga, no terceiro a gente discute a nossa experiência de jogo. Então é uma degustação, é um menu degustação de jogos, normalmente jogos indies, coisas assim. Sábados quinzenais, continuaremos Viver e Morrer em Porto Alegre, né, que é um jogo que rola lá no Porto de Castelo, de Curseborn. Estou entusiasmadíssimo para que a gente continue a nossa aventura, né, que nós começamos, já temos o episódio, a sessão 0 e a sessão 1 já estão lá no canal do Casa Velha RPG, né? E domingo, a princípio, nada. Mas domingo eu provavelmente vou usar, tentar convencer o Sansão a gente se juntar e gravar o Musipapo no domingo de noite para continuar. Porque o Musipapo não morreu, a gente só teve 1 bilhão de problemas e não conseguiu tocar para frente, tá? Então, inclusive temos toda uma identidade visual nova pro Musipapo e assim que a gente lançar o negócio vai ficar bom, mas a gente não conseguiu fazer nada disso ainda. Mas como você pode ver, gente, vai ter no Pertil espalhado por tudo quanto é lugar, inclusive aqui, todos os dias da semana, só que quinzenal, então, numa semana eu faço, numa semana não, né? Então ainda tô produzindo bastante coisa, só que num ritmo um pouquinho diferente. Eu fui finalmente pego pelo golpe que é a agenda quinzenal. Dito isso, esse foi o último vídeo do ano. Eu queria agradecer mais uma vez a você que ficou até aqui, o final dos 42 minutos e 55 segundos. Muitíssimo obrigado pela sua presença. E eu espero que você despenda mais uma vez o seu tempo conosco em 2026. Que você tenha um feliz ano novo, que esteja cercado das pessoas que te amam e que faça isso tudo valer a pena. Até mais.